Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma frase mencionada por Jesus que tem um valor tão amplo que nós não temos noção. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É lógico que nós não temos a mínima noção da verdade que Jesus conhecia. Nós estamos muito aquém desta verdade. Mas nós, através do nosso aperfeiçoamento, da nossa busca, nós vamos aprendendo, ganhando conhecimento, ganhando intelectualidade, até o momento em que nós começamos a andar com a outra asa, que é usando o conhecimento, a intelectualidade para o amor. Aí quando nós estamos na maior força do universo, que é o amor, nós vamos aos poucos ganhando a sabedoria. Um dia eu vi um exemplo muito interessante sobre o conhecimento. Vocês imaginem essa bola. Se eu tenho esse conhecimento, o conhecimento é como se fosse a parte externa dessa bola. Então eu tenho esse conhecimento aqui. À medida que eu vou aumentando a bola do meu conhecimento, a parte superficial vai conhecendo mais coisas. À medida que eu vou aumentando a bola, eu vou conhecendo mais coisas. Quanto mais eu aumento o meu conhecimento, mais eu percebo que eu tenho que conhecer mais, que eu não sei quase nada. Então, às vezes a gente fala assim, gente, mas eu já li tanto, eu já busquei tanto, eu já aprendi tanto. Mas entenda, usando aquela técnica que eu ensinei sobre a preparação para o sono, você pode fazer uma outra coisa, que foi um dos momentos que eu tive também, que eu percebi que me faltava entendimento. Eu estava lendo um livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral. E eu não sei se vocês já leram algum livro de Joana de Ângeles, mas ela tem um português muito difícil. E as colocações de frase dela, assim você lê e fala, gente, o que é? Você se sente perdido. E eu usei aquela mesma técnica que eu usei quando foi para falar em público. Eu fiz uma oração e pedi a Deus para que alargasse o meu potencial de entendimento, para que eu pudesse falar de formas simples, para que todos entendessem o que eu estava lendo ali, que eu não conseguia malmente entender. Como que eu iria dar uma aula sobre aquilo? Pedindo a Deus, Pai, alargue os horizontes da minha percepção, para que esse conhecimento reflua em mim, fazendo com que as pessoas tenham um entendimento do que seria e do que é a sua grande verdade. Todas as vezes que eu fazia isso, todas as vezes que eu lia um texto difícil, que eu falava, gente, como que eu vou explicar isso? Eu não sei como que eu vou explicar. Aí eu usava essa técnica. E impressionante, no outro dia eu estava com um entendimento muito maior do que eu tinha na hora que eu fui dormir. Então, as verdades, para nós, elas funcionam assim. Daqui a 10 anos, na hora que eu estiver falando com você, as minhas verdades vão estar bem mais alteradas do que estão hoje. Porque eu não tenho noção da grande verdade. Nós somos movidos por verdades que estão dentro da nossa capacidade de entendimento. Então, muitas vezes, você vai perceber na sua vida que o que você falava há 10 anos atrás, hoje a sua percepção mudou completamente, para melhor. Então, Jesus, quando ele fazia as colocações dele, ele falava assim, não sou eu que falo por mim, e sim meu Pai. Ou seja, a verdade dele estava tão superior ao nosso entendimento que ele manifestava a vontade do Pai.
Vocês lembram que quando Jesus fazia as curas, ele não chegava e perguntava para as pessoas, ele falava, o que queres? Aí a pessoa fala, por exemplo, era um cego, ele falava, eu quero enxergar. Ele não pedia, meu pai, faça com que essa pessoa enxergue. Meu Deus, me ajude. Nunca fez. Vocês já viram alguma manifestação de Jesus dessa? Por que ele tinha certeza absoluta? Porque ele sabia dentro dele que o Pai falava por ele. O Pai, o que queres? Eu quero enxergar. Ele passava a mão, pois você vai enxergar. A certeza plena, absoluta. Porque Jesus conhecia uma verdade que nós não conhecemos. Que é essa essência divina trabalhando dentro dele. Deus operava dentro de Jesus. Ele não tinha dúvida de nada. Então, quanto mais nós nos conectamos com a verdade, quanto mais nós deixamos que essa energia cósmica, que esse Deus onipresente trabalhe em nós e use o nosso conhecimento e a nossa capacidade para o bem maior, quanto mais nós nos inteirarmos disso, os acontecimentos fluem. Não precisa explicação, porque tem uma verdade muito maior por trás da minha verdade. Muitas vezes, nós buscamos com o nosso parco entendimento, com o nosso conhecimento primário, querer entender coisas de Deus. Nós não temos a capacidade ainda para isso. Mas se nós nos prestarmos a usar os serviços de Deus e nos colocarmos à disposição, vamos mostrar, fazer uma série de coisas que vão fugir ao entendimento e à explicação da maioria das pessoas, mas que vão acontecer, porque existe uma verdade muito maior por trás de mim. Então, entenda, não vamos querer entender tudo o universo de uma vez só, porque nós não temos ainda a capacidade de entendimento. Mas se nós formos aumentando o nosso leque de conhecimento, aumentando a nossa absorção mental dessas forças maravilhosas que agem em volta de nós, aos poucos nós vamos trabalhando isso em nós e vamos crescendo com as nossas pequenas verdades, sendo amparada pela verdade maior, que é Deus nosso Pai. Saiba disso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia pleno de felicidade.